Foi a questão que foi submetida ao STJ pelos recursos especiais 185-6967, esse recurso especial veio do TRF da segunda região, 185-6968 também na segunda região, ambos do Espírito Santo, 185-6969 do Rio de Janeiro, também no âmbito da segunda região do Tribunal Regional Federal. A afetação desse tema 1057 foi feita em 29 de junho de 2020, então praticamente um ano depois, um pouco mais de um ano depois, já tem a definição desse tema levado em relação a essas possibilidades dos pensionistas e seus sucessores buscarem valores relacionados ao instituidor e também no caso deles como pensionistas. Aí a tese firmada pelo STJ foi a seguinte: o disposto no artigo 112 da Lei 8.213, que nós acabamos de ler ele aqui, é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo. É importante fazer isso aí, porque às vezes você vai buscar isso na área administrativa e o INSS não reconhece isso. Você precisa de pedir para que haja negativa da administração para você ir lá para a justiça e abrir um processo e lá na justiça reconhece, por exemplo. Não precisa desse trâmite todo, não precisa disso mais. Com essa base da tese, esse artigo 112 reconhece-se para o âmbito administrativo e o âmbito judicial. Qual é o problema nisso com relação à parte administrativa? Que o INSS ele não internaliza essas teses dos órgãos judiciários, ainda não internaliza isso para a análise de recursos administrativos no âmbito da CRPS. Então, o que a justiça julga, muitas das vezes o INSS não tem a mesma percepção, não tem a mesma interpretação. Então, você tem que fazer, às vezes, utilizar das duas instâncias para fazer valer um direito de um segurado do INSS para obtenção de valores, para obtenção de benefícios, para obtenção de revisão de benefício, tudo com base nesse prazo decadencial. A concessão não tem prazo decadencial, mas a revisão tem prazo decadencial de 10 anos, a contar do ato concessório daquele benefício. Tudo bem, então a primeira tese firmada foi essa. Então esse disposto do artigo 112, ele deve ser aplicado tanto na área administrativa quanto no âmbito judicial. A segunda tese firmada no âmbito desse tema 1057. Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear. É aquela questão que nós falamos antes, legitimidade ativa ad causam, ou legitimidade ativa para a causa. Então eles são titulares de direito para pleitear, para eles, por direito próprio, não por representação, mas para eles mesmos, como donos do direito, a revisão do benefício derivado, que é a pensão por morte. O benefício originário é a aposentadoria do instituidor. O benefício derivado é a pensão por morte. Nesse caso, o benefício derivado, você terá condições de fazer o recálculo da renda mensal desse benefício derivado. Então, como é que funciona aqui no caso dessa segunda tese? Esses pensionistas podem, caso não tenha sido alcançado pela decadência, caso não tenha passado os 10 anos, a partir do momento que foi concedido esse benefício derivado de pensão por morte, fazer jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada. Então aqui nós estamos falando com base da pensão, e não passando para a aposentadoria, só na base da pensão. Então se você recebe pensão e está dentro dos 10 anos, desde o momento que foi concedida essa pensão, até o dia que você pediu a revisão, você pode ter direito ao recálculo da renda mensal inicial dessa pensão e diferenças de todo esse período para incorporar ao seu patrimônio pessoal. Porque há um reconhecimento judicial, e agora fixado em tese pelo STJ, que esses pensionistas têm direito a recalcular o benefício que foi calculado errado, buscarem administrativamente, se não judicialmente, a satisfação desse direito e receberem as diferenças devidas nesse período não fulminado pela decadência de 10 anos. A terceira tese é a seguinte: caso não decaído, ou caso não passado esses 10 anos, desse direito de revisar a renda mensal inicial, do benefício originário, então agora nós temos uma outra situação. Caso não passar 10 anos do ato concessório da aposentadoria lá de trás, do cara que morreu. Então, dessa aposentadoria, não passaram 10 anos que foi concedida essa aposentadoria, os pensionistas, então, aqueles que são titulares do direito do benefício derivado, esses pensionistas podem postular a revisão da aposentadoria lá de trás, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas,
resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos da graduação econômica da pensão por morte. O que funciona nessa terceira tese fixada pelo STJ? Se não houve prazo decadencial de 10 anos para aqueles que recebem pensão e do momento que foi concedida a aposentadoria lá atrás, não se passaram do ato concessório 10 anos até o momento que você pede a revisão dessa aposentadoria, o pensionista pode buscar lá atrás as diferenças devidas àquele aposentado quando estava vivo, mas não conseguiu obter essas diferenças. E no período não prescrito. O período não prescrito, a prescrição são 5 anos, a contar do ajuizamento da ação ou da entrada do requerimento administrativo. Então, essa prescrição normalmente conta-se na seara judicial. Essa revisão ou a reanálise dessa decisão administrativa que porventura tenha negado essa revisão, você vai ter direito a parcelas não prescritas nos 5 anos anteriores ao ajuizamento dessa ação judicial. E é o que fala aqui também nesse terceiro tema, nessa terceira tese. E a última tese fixada pelo STJ nesse tema 1057 fala o seguinte: a falta de dependentes habilitados à pensão por morte, os sucessores, herdeiros do segurado instituidor, definidos na lei civil, então não tem dependentes válidos para pensão. Então não tem companheiro, não tem mulher, não tem companheiro, não tem marido. Não tem. Os filhos todos já estão lá com mais de 21 anos. Ninguém mais tem direito a receber pensão. Então não tem ninguém dependente válido a receber a pensão por morte. Nesse caso, mesmo assim, os sucessores do segurado instituidor, todos eles podem ter direito, eles têm condição como partes legítimas, não será mais titulado direito a pensionista que morreu, os filhos que já não têm mais 21 anos, que não são mais pensionistas, que porventura também já não existam, mas os filhos que são superiores a 21 anos, ou os colaterais, ou se não tiver filhos, mas tiverem netos, os netos, na ausência de filhos e netos, os colaterais, aquele que tiver direito, naquele dado momento, pela lei civil, ele terá direito como se fosse dono desse direito, ou titular por direito próprio desse direito. Ele vai ter o direito a revisar a aposentadoria lá de trás, o benefício original, se ele não tiver decaído de 10 anos nesse prazo para a revisão, que a legislação, no artigo 103, 103A, fala com relação a essa decadência para o direito de revisão do benefício original. Se não tiver decaído, então eles terão condição de rever a renda mensal inicial e, se apurar as parcelas, as diferenças por porventura devidas, terem o direito de receber por direito próprio essas parcelas pretéritas. Claro que eles não vão receber a renda mensal inicial, que quem recebe renda mensal inicial é só o titulado do benefício. Não existe mais o benefício, não existe mais o instituidor, mas há o recálculo dessa renda que vai impactar em todo o período de pagamento desse benefício, e no período prescricional de 5 anos, pagas essas diferenças àquele titular do direito que buscar a revisão de benefício em juízo.